Teoria dos conjuntos. Esse é o tema dessa nossa primeira aula de revisão de férias aqui do nosso canal. Bom, nesse exercício nós temos os seguintes dados. O número de elementos da união entre dois conjuntos, os dois conjuntos A e B, igual a 8. Entre A e C, 9. Entre B e C, 10. O número de elementos da união entre os três conjuntos A, B e C, 11. E o número de elementos da intersecção entre os três conjuntos, valendo 2. O que o exercício pede para a gente é o número de elementos do conjunto A, a soma do número de elementos de A, mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C. Bom, conforme vocês viram na postagem que nós fizemos no Instagram, vocês perceberam que essa é a fórmula que nós utilizamos para calcular o número de elementos da união entre três conjuntos, A, B e C. Aqui eu tenho N de A, N de B, N de C. Aqui eu retiro aquelas intersecções que foram contadas duas vezes, A inter B, A inter C e B inter C, e eu retorno aquela quantidade A inter B inter C. Porque lembra, como nós explicamos nas imagens postadas, essa intersecção contém esses elementos. Então, como eu retiro três intersecções, eu estou retirando essa intersecção entre os três conjuntos 3 vezes. Eu perco esse valor, eu preciso voltar essa quantidade para a minha fórmula. É um fator de correção importante para a gente. Bom, só que para que eu possa utilizar os valores, os dados que o exercício me trouxe, eu preciso mudar essas informações, o número de elementos da intersecção. Eu não tenho essas informações. Então, para fazer essa mudança, eu vou fazer o seguinte. Lembrando do que nós postamos à tarde aí para vocês, o número de elementos da união entre dois conjuntos é o número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da intersecção de A com B. Se você observar, NA menos NA inter B é exatamente o que nós temos aqui, nesses dois elementos. Então, eu vou trazer o N de B para cá, vou ficar com N de A união com B, menos N de B, isso é igual a NA, menos N de A inter B. Dentro dessa estrutura, eu vou fazer essa troca e vai aparecer na minha fórmula o que? N de A união com B união com C vale 11, como o exercício me forneceu. Já vou substituir aqui. Vou ficar com 11 igual. No lugar de N de A menos N de A inter B, eu vou colocar o número de elementos da união entre os dois conjuntos menos o N de B. Tem um elemento que eu quero encontrar e tem agora o número de elementos da união de A com B que o exercício me forneceu. Essa troca eu vou fazer com esses outros valores. Eu tenho aqui, N de B menos N de A inter C. Se eu for calcular o número de elementos da união de A com C, eu vou ficar com N de A mais N de C menos N de A inter C. Passando, como eu tenho aqui N de C, eu vou passar o N de A para cá. Então, eu vou ficar com N de A união com C menos N de A igual a N de C menos o número de elementos da intersecção de A com C. Vou substituir, então, esse N de C menos N de A inter C na fórmula de baixo. Vou ficar, então, com mais número de elementos da união entre os dois conjuntos A e C, menos o número de elementos de A. E vou fazer essa troca agora nesse número de elementos da intersecção entre B e C. Novamente, se eu tenho o número de elementos da união de B com C, eu vou ficar com N de B mais N de C menos o número de elementos de B
inter C. Como eu preciso ficar com NB menos N de B inter C, eu vou passar o N de C para cá. Então, o número de elementos de B união com C menos N união com C vai ser igual a N de B menos N de B inter C. Substituindo na minha fórmula, eu vou ficar então com mais N de B união com C menos N de C mais o número de elementos da intersecção de A com B e C. Esse valor o enunciado me forneceu. Eu sei que vale 2. Então, mais 2. Bom, já posso passar esse 2 para cá. Vou ficar com 11 menos 2, portanto, eu vou chegar a 9. E agora eu vou substituir os valores que o exercício me forneceu. N de A união com B é 8. Vou trazer para cá mais N de A união com C, 9. Mais N de B união com C, 10. E fico com menos NA, menos N de B, menos N de C, nessa etapa da minha resolução. Já consigo perceber que se eu passar esses 3 caras para o outro lado, ó, se eu jogar todo mundo, todo esse pedaço aqui do segundo membro da equação, para o lado direito, todo mundo vai ficar positivo. E aí eu chego exatamente na soma que eu preciso encontrar. Então eu tenho N de A mais N de B mais N de C igual. Esse 9 que está aqui, se eu jogar para o lado de lá, ele vai ficar negativo. Então eu vou cancelar esses dois. Desse lado direito, só vou ficar com 10 mais 8. 18, que é exatamente a resposta que nós buscamos. É isso aí, galera. Essa é a resolução do exercício de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí pra gente, para ajudar o canal. Compartilhe esse vídeo com seus colegas. Deixem os seus comentários também, tá? Se gostou, fale pra gente. Se não gostou, também comente para que a gente possa entender as críticas e melhorar o nosso trabalho aqui. Valeu? Até o vídeo de amanhã, galera. Um abraço.